Na noite de 4 de março de 2001, Portugal estremeceu. Não foi com o estrondo do desabamento da ponte Índice Ribeiro, que ligava os concelhos Castelo de Paiva e Penafiel em Entre os Rios, mas com o trágico resultado. 59 vítimas mortais que a ponte arrastou para as águas do Rio Douro e para a morte. Imbuídos de certa forma pelo espírito Marquês de Pombal, perante a tragédia os familiares das vítimas decidiram sepultar os mortos e cuidar dos vivos. E quando passam 20 anos da noite trágica, 19 da criação da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre os Rios e 12 da inauguração do então chamado Centro de Acolhimento Temporário, hoje Casa de Acolhimento Crescer a Cores, o balanço segundo o Presidente da instituição, Augusto Sousa, é bastante positivo. Foi um espírito de sacrifício, precisámos ter muita força para nos envolvermos neste projeto, mas é extremamente positivo. Positivo porquê? Porque nós temos vindo, os exemplos têm vindo dos jovens, quando eles chegam a esta casa e depois saem, fica-nos a satisfação de dever cumprir. E estamos a ver que o nosso trabalho tem sido válido, tem sido útil na prestação dos cuidados que temos feito aos jovens. E não quero dizer que aqui somos os melhores, mas somos os melhores, provavelmente, no apoio que fazemos a estes jovens. E é positivo porque nós também voltamos aos desafios. E o próximo desafio, e aquele é qual o Instituto Social de Aveiro já mandou para assinarmos o acordo da TIP, que é as casas de abrigo. É de olhos postos no futuro que a Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre os Rios abraça mais um desafio carregado de inovação. Portanto, o nosso primeiro trabalho da Associação foi perceber como é que funcionavam estas casas de acolhimento mais tradicionais e perceber também, igualmente, os constrangimentos que se sentiam nessas mesmas respostas. Após algum trabalho de investigação e de muita leitura também acerca desta problemática, conseguimos perceber que um dos maiores constrangimentos nas casas de acolhimento para vítimas de violência doméstica era a falta de autonomia dessas vítimas, porque no momento do acolhimento vão numa situação de vulnerabilidade e de muita fragilidade. Depois também identificámos um segundo constrangimento, que era ao nível dos conflitos entre as utentes que se encontravam acolhidas dentro destas instituições. Porquê? Porque partilhavam os mesmos espaços, apesar de partilharem as mesmas histórias obviamente com algumas características diferentes, mas que roçam, portanto, na mesma problemática. Conseguimos perceber esse constrangimento. Ora, a Associação, ao criar esta estrutura, apostou na inovação social que que se fala e também com o propósito de dar melhor resposta também a estas vítimas. Então concluímos que seria melhor investir numa estrutura que, apesar de ser uma só, tem algumas especificidades que passará por o acolhimento de vítimas com os seus filhos, menores de idade ou não, se padecerem de alguma deficiência, sem limite de idade, que também é um dos constrangimentos também em determinadas casas de acolhimento, que se for considerado idoso, portanto já não pode ir para aquele tipo Portanto, o nosso projeto não põe restrições atendendo à idade e passará por um acolhimento em casas autónomas. Estas casas que vão estar distribuídas ao longo deste nosso terreno, neste local onde nos encontramos, que passará pela construção de 8 casas de tipologia T2 e 2 casas de tipologia T3. E nós apostamos também na autonomia destas vítimas, ou seja, cada casa vai estar montada como uma casa naturalmente habitual, que nós estamos habituados, em que a vítima tem a possibilidade de confeccionar as suas próprias refeições, educar os seus filhos dentro da própria casa, portanto, e também resguardá-las um bocadinho dos conflitos que podem existir. Portanto, é esta a nossa perspectiva, é esta a nossa inovação e eu julgo que tem tudo para poder ser um caso de sucesso. E se a instituição já tem o terreno e o projeto aprovado, a sua concretização esbarra, para já, no obstáculo do financiamento. Relativamente às casas de abrigo, naturalmente nós estamos à espera de medidas que venham a surgir no sentido de podermos construir o projeto. Naturalmente que a instituição não tem
capacidade financeira, custear um projeto que rondará uns 700 mil euros para a sua construção. Naturalmente, estamos à espera da abertura de medidas comunitárias no sentido de podermos fazer essa própria candidatura. Quando há 19 anos nasceu a associação, os fundadores quiseram dar nova vida a vidas novas. E em vez de um centro de dia ou um serviço de apoio domiciliário, que serviria mais a comunidade envolvente, apostaram numa resposta social de abrangência nacional e que o Distrito de Aveiro carecia. Na altura, quando da tragédia, e depois temos recolhido alguns donativos e muitos que andavam espalhados pelo país, vimos-nos confrontados com uma situação de não haver aquela necessidade para os familiares. Também, e depois, como tinham também falecido muitas crianças no âmbito da tragédia, achamos que poderíamos construir um projeto social, mas um projeto social que se fugisse ao habitual no meio onde estávamos inseridos, nomeadamente Castelo de Paiva, Distrito de Aveiro e Comunidade Intermunicipal. E entendemos que esse projeto deveria ser diferente. Nascemos de uma causa diferente, de uma tragédia, e poderíamos também ajudar pessoas que são vítimas de uma tragédia familiar, não é? Muitas vezes vítimas de maus tratos e de outras situações que os põem em perigo. E naturalmente que nós achamos que a falha, a lacuna existente no nosso concelho e até no Distrito de Aveiro era uma casa de acolhimento para jovens em situação de risco e perigo. Naturalmente que esse era o caminho que nós queríamos dar. E por uma forma até do luto que nós estávamos a fazer, ir ao encontro dessa percepção, a percepção que há muita gente abandonada. Naturalmente percebemos que também há muitos idosos, que é uma população em Castelo de Paiva envelhecida, mas também já havia muitas respostas sociais nesse âmbito. E a lacuna existente era um bocadinho, e esses centros de acolhimento. E os centros de acolhimento também, o desafio foi não ser até aos 12 anos, mas ser até aos 18. E o desafio, nós como vivemos um grande desafio, que foi viver uma tragédia ímpar em Portugal, também queríamos esse desafio social e entendemos que a melhor forma de nós dignificarmos o nome das 59 vítimas era mesmo um desafio de uma casa de acolhimento para jovens que necessitam tão bem tanto do nosso apoio. No fundo, o propósito sempre foi homenagear as vítimas, fazendo o bem a outros. O projeto de ser mesmo um seguimento do acontecimento que tivemos e daquilo que nós fizemos. Nós podemos ter parado, cada um regressava às suas casas, ficávamos quietos e nos envolvíamos no desafio que é um projeto social. Hoje é um grande desafio estar nas instituições e nomeadamente nestes projetos no acolhimento de crianças e jovens. E concretamente, esse desafio para nós era aliciante. Porquê? Porque nós percebíamos que os jovens, havia muitos jovens vítima de maltrato. E isso, nós conseguirmos dar uma nova vida a esses jovens, era no fundo também dar um seguimento àquilo que nós vivemos. É percebermos que depois da morte há a vida. E nesse sentido, esses jovens muitas vezes também estão um bocadinho adormecidos, mortos, no seio familiar. E o nosso objetivo, eles merecem a dignidade que lhe deve ser dada e o apoio que lhe deve ser dado, que muitas vezes não é conseguido pelos pais. Tal como em todo o mundo, também a vida na Casa de Acolhimento Crescer a Cores se alterou profundamente com a pandemia. Esta pandemia ninguém estava a contar, ninguém tinha previsão de como é que as coisas iriam funcionar. Nós fomos também, a Casa de Acolhimento foi apanhada de surpresa. Surpresa, mas nós estamos habituados às surpresas também. Foi mais uma. E sendo mais uma, nós criámos logo as dinâmicas. Percebemos, eles vão estar em casa. Vamos ter que criar dinâmicas. Eles vão ter aulas assistidas. Nós tivemos dificuldade, porque as próprias autarquias às vezes tinham a dificuldade em emprestar um computador, mas nós temos que criar aqui dinâmicas. Os jovens é que não podem ser prejudicados com esta situação de pandemia. Então criámos dinâmicas. Uma das estratégias foi até instalarmos logo internet. Tivemos um custo de quase 3 mil euros só para a instalação da internet, para que toda a casa conseguisse que os jovens pudessem ter as aulas assistidas, portanto, a telescola, no fundo, a telescola tivemos que criar, e até houve uma jovem que criou uma dinâmica, em parceria depois com o Centro de Acolhimento, no sentido de fazer chegar à população e à comunidade que nós precisávamos de alguns computadores, e também isso envolveu a comunidade nesta novidade, e eles próprios nos fornecerem, nós conseguimos dar uma resposta rápida. Claro que foi difícil isolar os jovens, nós andarmos todos de máscara, nós fazê-los entender e eles estar presos aqui quase, como podemos dizer,
no fundo, presos 24 horas na sua casa, 16 jovens, foi difícil. Mas foi com esse sentido de dificuldade que estamos habituados, para nós também se tornou um bocadinho fácil. Nós conseguimos trabalhar. E depois a diretora técnica, os trabalhadores foram excepcionais, porque nunca baixaram os braços, nunca desistiram, e eles têm um objetivo claro. Acima de tudo está o superior interesse das crianças. Muitas vezes, no superior interesse dessas crianças está o prejuízo familiar. E todos nós tivemos essa consciência, e todos nós nos envolvemos nesse sentido. E isso temos que estar felizes por eles perceberem isso, por eles perceberem que, acima de tudo, nesta casa de acolhimento está o interesse dos jovens. Com 16 jovens confinados na instituição, o dia-a-dia, como reporta a diretora técnica Marlene Gomes, é um constante desafio. Um desafio. Naturalmente, a nossa casa acolhe crianças e jovens, por serem crianças e jovens, não têm tanta capacidade de apreensão daquilo que está efetivamente a acontecer. E depois a incerteza também do que vem, não é? Porque uma criança naturalmente tem a necessidade de socializar. E este último ano foi pautado por um confinamento doloroso para eles. E estamos a falar em crianças que têm muitos comprometimentos ao nível cognitivo, outros ao nível da saúde mental, o que naturalmente vai causando imensa ansiedade no que se refere a tudo o que estamos a viver. Mas, acima de tudo, tem sido um desafio para os profissionais que aqui trabalham. E numa palavra, como caracteriza a Crescer a Cores? Família. Porque nós somos uma família e agimos como tal. Portanto, protegemos-nos uns aos outros, choramos uns com os outros muitas vezes. Nós, adultos, obviamente que temos que ter algum cuidado nesta exteriorização das emoções, mas quando temos que chorar com os miúdos, também choramos. Eles percebem que nós que sentimos aquilo que eles sentem. Portanto, não há palavra melhor para definir o ambiente que nós vivemos aqui como família.